Enquanto você estiver fugindo da sua sombra ou das suas sombras, ela vai te sabotar emocionalmente, vai te sabotar financeiramente e às vezes você nem vai perceber. Este conteúdo aqui, que eu quero trazer para você, tem a ver com esse cara aqui, Carl Jung, que fala muito sobre sombras, fala muito sobre inconsciente coletivo. Inclusive esse livro aqui é o Eu e o Inconsciente. Eu sou uma pessoa que gosta demais do Jung. Eu gosto muito de estudar sobre psicologia. Inclusive tem esse livro aqui, mais 9 do Jung, que está aqui bem atrás aqui da minha cadeira. Então, uma das coisas que eu gosto muito de fazer, um dos meus passatempos, né, na hora da leitura, é estudar sobre psicologia profunda. Por que, Thiago, se você está fazendo faculdade de psicologia? Não é nada disso. Mas eu acredito que se você quer ser uma pessoa melhor, se você quer ganhar mais dinheiro, por incrível que pareça, você tem que estudar sobre psicologia. Se você quer ter relacionamentos melhores, você tem que estudar sobre psicologia. Se você quer ser emocionalmente mais forte, você tem que estudar sobre psicologia. Por isso que eu estou sempre trazendo aqui nos conteúdos que eu faço aqui, coisas muito profundas. Tem muita gente que nem dá bola, tem muita gente que acha que é balela, tem muita gente que acha que é tirado, sei lá, da minha cabeça. E outras pessoas fazem a mesma coisa. Existem excelentes conteúdos aqui na internet que falam sobre, a gente fala sobre ganhar dinheiro, porque dinheiro, eu não sei se você sabe, mas é uma coisa importante assim para a nossa vida, mas não é tudo, né? A gente tem que estar bem emocionalmente, a gente tem que estar bem espiritualmente, a gente tem que estar bem nos nossos relacionamentos. E o que eu gostaria de passar aqui nesse conteúdo para você é que se enquanto você não encontrar, ou não entender, e o Jung fala muito isso, né, de você abraçar a sua sombra. E o que é a sombra? Sombra é tudo aquilo que você reprime, tudo aquilo que você esconde, tudo aquilo que você varre para debaixo do tapete, que tem gente que fala, cara, esse tipo de pensamento, essa minha personalidade eu não quero sei lá, nem pensar, porque é uma coisa muito feia, uma coisa muito horrorosa. E eu queria trazer aqui para você, eu não sou psicólogo, tá? Então, deixar muito bem claro isso, mas gosto muito de estudar sobre o assunto e eu acho que eu posso dar alguns pitacos, porque eu já li bastante a respeito. Muitas coisas funcionaram para mim e eu quero trazer isso aqui para você. Parte do conteúdo desse conteúdo aqui tem a ver com esse livro aqui, O Eu Inconsciente, do Jung, tá? Então, se você quiser, tá? Não estou recomendando, não é que eu estou recomendando para você, mas se você tiver interesse, pô, né, dá um pulinho de chá, você vê que é um livro bem fininho, tá? Principalmente esse aqui, O Eu Inconsciente. Aliás, todos os livros do Jung tem um só, eu esqueci o nome, que é um pouquinho maior, mas é um livro de fácil leitura, não é difícil, e a gente vai conseguir identificar muitas coisas interessantes, né, que a gente vive basicamente em piloto automático, às vezes não sabe por quê, e o Jung explica muito bem isso. Então, eu espero que você saia desse vídeo aqui entendendo como você abraçar a sua sombra, como você entender como é que tudo isso funciona, você vai conseguir ganhar mais dinheiro, você vai conseguir ter relacionamentos melhores, você vai conseguir ter uma vida muito mais bacana. Então, como é um conteúdo um pouco mais denso, espero que eu não me estenda muito, né, falando aqui que são poucas coisas que eu quero dizer, mas se eu fosse você, eu pegava um papel e uma caneta ou salvava esse vídeo para você ver depois. Inclusive, talvez você não esteja inscrito no canal, não sei o que você está fazendo, você não está inscrito ainda. Mas se esse for o seu caso, não deixa de se inscrever, ativa o sininho, dá um joinha para a gente saber que você está gostando do conteúdo, qualquer coisa você deixa um comentário também para falar sobre as suas impressões, beleza? Então, primeira coisa que eu queria que você anotasse aí, ou sei lá, prestasse atenção, ou sei lá, fizesse alguma coisa, entendesse, é que a gente está sendo controlado sem a gente saber. Então, alguma das coisas que eu anotei aqui. Já falei a respeito da gente agir no piloto automático. A gente se auto-sabota, né, por várias razões. Você sabe, por exemplo, que você, sei lá, precisa se alimentar de uma maneira correta. Você concorda comigo? Não? Você sabe que você tem que comer comidas boas, você sabe que você tem que comer comidas naturais, você sabe que você tem que comer comidas que tenham, né, nutrientes bacanas, a gente deve fugir de alimentos processados, de uma série de coisas. Então, por que cargas d'água? A gente vira e mexe, a maior parte da população está com sobrepeso, está com problemas relacionados à saúde, relacionados à questão da alimentação. As pessoas, elas sabem, por exemplo, que elas não devem fumar, e por que cargas d'água elas continuam fumando? Por que a gente se envolve, às vezes, com pessoas que a gente sabe que não deveria se envolver e a gente incorre no mesmo erro? Relacionamentos, né, amorosos, é muito normal isso, né? A pessoa sai de um relacionamento, às vezes tóxico, um relacionamento abusivo, cai em outro. E depois cai em outro, depois cai em outro. Aí olha e fala, pô, aquela pessoa é azarada. Mas ela não percebe, não está percebendo, muita gente não percebe que ela está repetindo, às vezes, condicionamentos que ela tem.
Então, uma das coisas que o Jung fala é que se a gente não entender como é que a nossa sombra funciona, as coisas que a gente está reprimindo, que a gente não para analisar, porque são coisas, às vezes, feias, que tem a ver com a gente vai perpetuar esse ciclo, a gente vai continuar fazendo sempre as mesmas decisões estúpidas. Às vezes é relacionado com negócio, eu vejo muito isso. A gente conversa, a gente conversa com muitos empresários, a gente tem vários alunos, e a gente percebe que tem gente que está patinando, não consegue ganhar dinheiro, não consegue construir nada na internet, ou às vezes em negócios físicos também. E aí tenta, faz 20 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos, está tentando fazer as coisas, não consegue sair do lugar, bizarramente. Mas se a gente for analisar, as pessoas têm sempre o mesmo tipo de comportamento. As pessoas se endividam, as pessoas elas investem em coisas que elas... às vezes você nem entende de negócio, mas você olha como leigo e fala, meu, cara, isso aqui tá meio cheirando meio bizarro, não vai dar muito certo isso daí. O cara, não, vou fazer e tal. E acaba quebrando a cara, porque, sei lá, por algum motivo, e o motivo deste vídeo aqui fala que é a respeito dessas coisas que a gente esconde por debaixo do tapete, né, as nossas sombras, a gente acaba repetindo esse ciclo. Então, tomar muito cuidado, a gente precisa ser autoconsciente das nossas coisas, a gente entender que muitas das nossas decisões, acho que a maior parte das nossas decisões, a gente faz em piloto automático, a gente não raciocina direito. Por isso que é importante a gente ter um tempo para meditar, ter um tempo para a gente ler, para a gente, sabe, ter uma mente mais tranquila para a gente evitar da gente fazer besteira. Então, a primeira coisa que o Jung fala é isso, a gente está sendo controlado sem saber, e isso tem a ver com as nossas sombras. A outra coisa, e aí você precisa entender isso aí também se você quer realmente ter uma vida com muito mais abundância, em diversas áreas financeiras, área emocional, área espiritual, sabe, na área da sua saúde. O que você esconde te enfraquece. Então, quando a gente reprime as coisas, inveja, medo, raiva, e a gente não resolve isso, o que vai acontecer? A gente vai adiar esse problema. A gente vai adiar, a gente vai postergar, isso aí depois eu vejo, depois eu faço as coisas. Isso aí às vezes acaba se perpetuando, né? Você faz 5 anos, 10 anos, 20 anos que você está fazendo sempre a mesma coisa. E você não está resolvendo a bagaça, você não está se tornando uma pessoa melhor, você não está superando o problema que você tem. Então não adianta você varrer as coisas para debaixo do tapete. Você tem que entender que você tem que tomar as rédeas da sua vida e se você não encarar isso de frente, isso vai te enfraquecer. Isso vai te tornar uma pessoa mais fraca. Todas as pessoas fortes de verdade são pessoas que sabem dos seus defeitos, entendem que existem defeitos, que às vezes existem alguns defeitos, pessoal, não vou ser hipócrita aqui, que às vezes a gente não consegue superar. A gente pode tentar fazer, mas tem coisas que a gente realmente tem dificuldade, a gente é fraco, então a gente tem que estar sempre se monitorando, a gente nunca vai se ver livre desses problemas. Tem gente que tem, sei lá, extrema dificuldade com bebida, por exemplo. E aí a pessoa supera aquilo, entre aspas, fica aí 1 ou 2 anos sem beber, mas a pessoa sabe que se em um momento de descuido, ela pode cair, né, e começar tudo de novo, repetir esse ciclo, porque ela sabe que ela é fraca naquilo. Então nunca bata no peito e fala, eu superei. A gente tem que sempre, né, tentar melhorar, mas tem coisas que a gente sabe que a gente é fraco. Então não adianta a gente esconder. Não adianta a gente falar, não, eu superei aquilo. Não, cara, tá? Você tenha a noção das coisas, da forma que elas são. Acho que grande parte dos problemas da sociedade é isso, né? Elas não encaram a realidade, acham que, sei lá, só da gente imaginar as coisas vão acontecer. A gente tem que encarar as coisas da forma que elas são. Tem coisas que são realmente difíceis e tem coisas que são impossíveis de a gente superar. E aí o que nós vamos fazer? Né? Tem que tocar a bola para frente. Mas sempre com muito pé no chão, entendendo, né, que a gente é responsável, né, para a gente fazer as coisas que a gente precisa fazer. Beleza? Então essa é a segunda coisa que eu aprendi aqui com Jung, e tem a ver com eu e o inconsciente nesse caso aqui, tá? Mas várias das obras dele ele fala sobre isso também, principalmente a respeito do inconsciente coletivo, mas não quero entrar nesse detalhe aqui. A terceira coisa que eu anotei aqui no livro enquanto eu estava lendo, que eu quis fazer esse conteúdo aqui para você, é que a sombra, ela atrasa a sua prosperidade. Então, tem muita gente, e é bizarro isso, eu já tive isso comigo também, tem muita gente que tem medo do sucesso. Não sei se já aconteceu isso com você, você conhece alguém, né, que pensa dessa maneira. Tem gente que se culpa por querer mais. Tem gente que se culpa por querer ter uma posição, um status social mais elevado. Tem gente que se culpa por ganhar mais dinheiro. Porque às vezes, olha só como é que a psicologia está intrinsecamente ligada com a forma como a gente consegue as coisas na vida.
Às vezes, os seus pais, os seus avós eram pessoas muito pobres, eram pobres. E aí, o que aconteceu? Você começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro. E aí, alguma coisa, tá vendo como é que funciona a sombra? Fala, cara, meu Deus, né? Certeza que você vai... Isso daí não é soberba, não. Você está querendo ser mais do que os seus avós, você está querendo ser mais do que os seus pais, né? Onde já se viu isso e tal? O que eles vão pensar? E a gente começa a se auto-sabotar. Por isso que o ciclo sempre vai se repetindo. Isso tem tudo a ver com a questão da sombra. São essas sombras que atrapalham o nosso crescimento. Então, se você não identificar isso, se você não identificar essas sombras, e realmente, às vezes você nunca parou para pensar nisso, né? Mas, pô, eu tenho medo de certas coisas. Por quê? Sabe? E aí isso está no teu inconsciente. Não é que você é uma pessoa burra, uma pessoa estúpida. Não é uma coisa consciente. Isso é uma coisa que está, Jung fala isso direto, né, a respeito do inconsciente. São criações, né, do teu inconsciente. Então tem certas coisas que tem que parar. Por isso que é importante a gente mentalizar, por isso que é importante a gente ter um tempo, né, para a gente identificar esse tipo de comportamento, para a gente não repeti-los. Né, porque a maior parte das pessoas faz exatamente isso. Está repetindo sempre as mesmas coisas e por isso estão conseguindo sempre ter os mesmos resultados. Então, entender que a sombra, quando ela é varrida para debaixo do tapete, ela atrapalha demais a tua prosperidade. Você não vai conseguir ser uma pessoa próspera se você não encarar os teus problemas de frente, certo? E a última coisa, falei que eram coisas pequenas, mas extremamente profundas, é que quando a gente transforma a nossa sombra em força, isso é liberdade. Por quê? Porque a gente consegue entender que a gente consegue domar, né, aquilo que nos reprime. Então, se você é uma pessoa com extrema raiva, sabe, você é uma pessoa colérica, e você consegue domar isso no sentido de novo, não varrer para debaixo da... Não, eu sou uma pessoa extremamente calma, Thiago. Você sabe que você é colérico, você sabe que você é uma pessoa explosiva, mas você... enquanto você não entender isso e ficar falando, não, eu sou uma pessoa super tranquila, fica em paz. Enquanto você entender isso, né, estiver pensando isso, você não vai ter liberdade. Como é que você faz para ter liberdade? Você fala, cara, eu sou uma pessoa explosiva, eu sou uma pessoa completamente... O cara pisou no meu carro, eu já quero dar um soco na cara dele. Eu sei que eu sou assim. Como é que eu me transformo? Cara, posso, obviamente, entender como é que eu posso aprender sobre inteligência emocional, eu posso entender como que eu posso meditar e, enfim, fazer uma série de coisas, mas eu sei que eu tenho um limite. Eu sei que eu sou minha natureza é assim. A gente tem, principalmente na nossa primeira infância, até os 7 anos, a gente constrói a nossa personalidade. E é praticamente impossível a gente mudar isso ao longo dos anos. Uma vez que você formou aquela personalidade, é claro que você pode melhorar muito, mas aquela raiz da forma que você vai até, né, o teu caixão, você vai viver dessa maneira. Porque isso tem a ver também com, enfim, outras coisas de psicologia, mas é assim que o mundo funciona. Não gostaria que fosse assim, poderia dizer para você, não, se você quiser, você consegue se transformar completamente sua personalidade. Cara, não consegue. Tem muitas coisas que são tão enraigadas, né, no nosso inconsciente que... Eu já disse aqui, obviamente que a gente pode melhorar, né, mas dificilmente a gente vai, sei lá, mudar completamente. Mas quando você entende isso, então, você é uma pessoa colérica e tal, e você sabe que você é assim, você tem mais liberdade, né? Você sabe que você precisa tomar, né, cuidado, né, com esse tipo de comportamento que você tem. Você não é qualquer coisa, não é com qualquer pessoa que você se relaciona, não é com qualquer situação que você vai se comprometer, porque você sabe que vai dar merda, você sabe que vai dar problema. Então você já por incrível que pareça, isso te dá mais liberdade, porque, enfim, você tem o controle. Quando a gente tem controle das coisas, a gente tem liberdade de fazer as coisas. Então presta atenção quais são as tuas sombras, presta atenção, você sabe disso. Thiago, quais são as minhas sombras? Cara, fica aí 5 minutos sem celular, sem Netflix, sem computador, sem nada. Senta aí num lugar confortável da sua casa e começa a entender, né, o que é que realmente você sabe que é uma sombra sua ou sombras suas. Quais são partes da sua personalidade que não são tão legais, que às vezes você esconde das outras pessoas. Também não estou dizendo para você escancarar isso, né? Mas você entender que você tem que melhorar muita coisa e que tem muita coisa que você não consegue controlar. Muitas coisas que acontecem com você não são culpa sua. Não estou dizendo para você tirar a tua autorresponsabilidade das coisas. Mas entender que muitas das coisas que você, da forma como você age, tem a ver com a infância que você teve, tem a ver com os problemas que você passou, tem a ver com uma série de coisas, né?
Entendendo isso, você vai ser uma pessoa mais livre. Entendendo isso, você vai entender que, cara, não tem nada de errado de eu ser dessa maneira. Eu não me culpo por ser dessa maneira, porque eu sei que eu preciso melhorar isso, eu sei que eu preciso ter atenção nessas coisas. Então, enquanto eu estou tendo atenção nessas coisas, eu vou focar, né, em fazer minhas coisas, em, sei lá, em produzir, em ser uma pessoa melhor, enfim, ganhar mais dinheiro, uma série de coisas. Enquanto você não fizer isso, enquanto você estiver tampando o sol com a peneira, né, as coisas não vão dar certo para você. Então, espero que você tenha entendido, né, o conteúdo desse vídeo aqui, que é sobre as sombras que a gente não quer ver, sobre as coisas que a gente empurra para debaixo do tapete. Mais uma vez, eu vou recomendar esse livro aqui, O Eu e o Inconsciente, do Jung. De novo, é uma fácil leitura, você não vai ter dificuldade nenhuma em ler. Se você quer realmente ter uma vida mais legal, se você quer ter uma vida diferente do que a maior parte das pessoas está vivendo, estude sobre psicologia, estude sobre economia, estude sobre história, estude sobre política e uma série de coisas. As pessoas estão cada vez mais rasas nesses assuntos. E é por isso que a sociedade está do jeito que você está vendo aí. As pessoas querem dar opinião, querem dar pitaco e são tão ignorantes que não fazem nem ideia das coisas que elas não sabem, né? Mas não é o seu caso. Você que acompanha aqui, né, o nosso canal, eu sei que você acompanha outros canais bacanas também, eu sei que você é uma pessoa, se você chegou até o final desse vídeo aqui, você é uma pessoa que está interessada em progredir. Então, se você tem interesse, aliás, deixa eu dar um recado, se você tem interesse em aprender como que você pode, vou falar de dinheiro agora, né? Se você quer aprender a transformar o seu conhecimento em renda, dá uma olhada na descrição do vídeo, eu vou deixar um link aqui na descrição para você ver uma videoaula minha aqui no YouTube, uma aula de mais de 40 minutos, onde eu mostro como é que você pode criar infoprodutos, que são produtos de informação que tem a ver com o teu conhecimento. E mesmo, Thiago, como é que eu não tenho conhecimento nenhum? Dá uma olhada na aula lá, que você vai ter várias ideias. Como é que você pode transformar isso num negócio extremamente prazeroso, que vai poder te dar muita segurança financeira, vamos dizer assim. Você vai conseguir entender como é que você pode vender esse conhecimento para muita gente através da internet. Então, não deixe de se inscrever. A inscrição é gratuita, é só você se inscrevendo. Você vai ser direcionado direto lá para a aula e vai receber algumas informações no teu e-mail também, beleza? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um forte abraço para você. Não esconda as suas sombras, beleza? E até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.